Professor Volney, o senhor acredita que a liberalização do aborto possa tornar esse método como um método contraceptivo, de fato? Professor? A professora está com os dados completamente equivocados. Eu cheguei da Espanha segunda-feira. O Estado, que é um Estado um pouco desenvolvido da Espanha, que é Castilla-La Mancha, alguns médicos estão se negando a fazer aborto, mesmo que o Estado tenha obrigado, com o argumento do conflito de interesses e objeção de consciência. Mas o Partido Socialista Espanhol está fortemente empenhado em manter essa legislação. Os partidos conservadores de direita é que são contrários. Mas eu respondo a sua pergunta dizendo o seguinte: na Itália foi exatamente o contrário. O relator foi o professor Giovanni Berlinguer, que foi senador durante 2 legislaturas e deputado por 4 do Partido Comunista Italiano. Hoje é professor, é cidadão honorário de Brasília e professor honoris causa da UNB. Foi o meu professor de bioética na Universidade de Roma. Pois o professor Berlinguer conta que hoje o aborto, passado 30 anos na Itália, está se tornando uma prática residual. Depois de aprovado em 79, houve um pequeno acréscimo, porque havia acumulação de casos. Aí abriu-se a discussão, a sujeira foi tirada debaixo do tapete. A sociedade italiana começou a discutir abertamente essa questão e as meninas, as famílias começaram a se prevenir. E o aborto, segundo palavras do próprio professor Berlinguer, está se tornando uma prática residual na Itália. Então não é verdade. Assim como essa coisa de mostrar o embriãozinho aqui, seria a mesma coisa de eu trazer uma mulher negra, né, com as vísceras de fora aqui, morta por um problema de uma infecção hospitalar, uma infecção secundária, um aborto mal feito em fundo de quintal. Quer dizer, não é esse o caminho. O caminho é o caminho acadêmico, não da emocionalidade. Então eu estou mostrando caminhos. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, que é um país extremamente desenvolvido, foi feito um projeto de lei dos anglicanos para diminuir de 26 para 22 semanas o aborto. Foi derrotado aplastantemente por 360 votos para menos de 120. Né? Na semana em que o Supremo brasileiro estava discutindo se embrião era pessoa ou não era pessoa, a discussão foi 6-5. Então eu volto a dizer, o Brasil moralmente é extremamente conservador, ainda há um colonialismo hispano-português aqui nesse continente, todo da América Latina, e no Brasil ele é forte, né? Nós temos a sexualidade muito extrovertida. Eu costumo dizer, perdoem, a gente bota a bunda de fora em Ipanema, mas nós somos um país conservador, muito careta, muito conservador. E essas coisas têm que ser abertas para discussão, como os países desenvolvidos estão abrindo. Volney, se me permite, então eu vou levar essa questão de volta para a professora Lenise. Lenise, essa questão é meramente científica? Não, a questão é, antes de mais nada, a ética. Agora, cientificamente, não há a mínima dúvida de que um embrião não é um bando de células, né? Um embrião, veja bem, quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali eu comecei, naquele primeiro dia. E ali no meu DNA já estava definido que eu ia ter o nariz da minha mãe e os olhos do meu pai. E isso é ciência, né? Então, nós temos certeza, existe uma identidade entre aquele ser humano que se forma no momento da fecundação e a pessoa que nasce depois. Cientificamente não há como negar isso. Qualquer livro de embriologia começa no momento da fecundação. No dia que me apresentarem um livro de embriologia que não começa com a fecundação, eu vou dizer que a vida humana talvez possa começar em outro momento. Mas o professor Volney trouxe um dado interessante da Espanha. De fato, lá o Partido Socialista quer manter o aborto, porque os partidos socialistas no mundo inteiro são a favor do aborto. No Brasil não é diferente, ao passo que os outros partidos da Espanha não querem isso. E os médicos espanhóis, que fazem objeção de consciência, acabaram de ganhar na comunidade europeia esse direito, porque foi levado à comunidade europeia, porque a Espanha, veja bem, quer obrigar aquele médico que tem consciência de que ele está tirando a vida de um bebê a fazer um aborto, eles querem obrigar esse médico a fazer aborto. Será que nós queremos isso aqui no Brasil? E, de fato, isso está sendo um problema lá fora. Em Portugal, a lei foi aprovada e as mulheres vão aos hospitais e nenhum médico quer fazer aborto. Por quê? Porque o médico, ele se forma para trazer a vida para as pessoas, não para trazer a morte, né? Então, se ele percebe, né, que aquilo que ele estudou, pois tem que ser usado para trazer morte, então ele não quer fazer isso. E graças a Deus ele tem o direito de objeção de consciência, e com esse direito de objeção de consciência, ele então se recusa a fazer esse aborto, e nisso ele tem toda a razão, ele tem todo o direito. É um direito do médico, é um direito da criança, e eu digo, o direito da mulher, também a mulher é muito mais protegida. O Estatuto do Nascituro, a proposta diz que a vida começa na concepção, ou seja, o feto, ainda na barriga da mãe, teria direito à vida como qualquer cidadão.
O Estatuto reconhece que a vida começa na concepção e garante o direito do feto à saúde e integridade física. O projeto também considera nascituro os fetos gerados por concepção in vitro e ainda não implantados no útero. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata a criança depois de nascida. Então, da concepção até o nascimento, não há nenhuma lei que proteja essa criança. Então, o Estatuto vem exatamente preencher essa lacuna, proteger a criança não nascida, independente se ela tem um dia, uma hora ou tem 9 meses. Quem é que determina em que ponto aquela concepção vira um ser humano? Isso é um debate sem fim, filosófico, bioético e tal, que não vai se esgotar. Enquanto isso, nós temos que exercitar a tolerância na sociedade. Por isso o Estado é laico. Nós temos que exercitar os direitos civis e nós achamos uma violência a aprovação desse estatuto lá na Comissão de Seguridade Social. Atualmente no Brasil só é permitida a interrupção da gravidez se houver risco de vida para a mãe ou em caso de estupro. O Estatuto do Nascituro não muda isso, mas cria incentivos para a mulher vítima de estupro não abortar. Com a aprovação desse projeto, o que muda é que a mulher vítima de estupro, ela terá, caso ela opte por ter a criança, ela terá assistência do Estado, né? Então, ela tem assistência psicológica, de saúde, pré-natal. E, não sendo possível identificar o pai, o Estado tem uma responsabilidade, digamos, subsidiária em termos de prestação de pensão alimentícia. Eu gostaria de saber o que os senhores acham desse projeto. Rapidamente, para encerrar, primeiro o professor Volney Garrafa. Olha, tem um padre jesuíta espanhol, geneticista, professor de genética da Universidade Complutense de Madrid, chama-se Antônio Bedati. Antônio Bedati foi representante da Espanha nas discussões da Unesco em 2005, na elaboração, por ocasião da elaboração da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Antônio Bedati, padre e geneticista, disse que até a 8ª semana, escreveu isso aí, tá, um capítulo de um livro, até a 8ª semana de desenvolvimento intrauterino de um feto não se tem a mínima condição biologicamente de dizer se esse feto é pessoa. Quer dizer, então querem ser muito mais realistas do que o próprio rei, né? As discussões são levadas muito para o lado emocional, o próprio Congresso Nacional tem discutido essas questões de fundo bastante emocional, né? Eu acho que a sociedade brasileira está muito pouco informada sobre tudo o que acontece realmente, com o que acontece com as mulheres, né? A lei brasileira é de 1940, o Código Penal de 1940, já faz 70 anos, nós não avançamos nenhum milímetro, né? Será que nós continuamos com a mesma moralidade de 1940? Então essa é uma questão que tem que ser colocada com muita clareza, né? O Brasil deveria avançar pelo menos para a questão das malformações congênitas incompatíveis com vida, até para facilitar certo desenvolvimento no campo científico e tecnológico. Lenise, rapidamente para encerrar, o que você acha desse projeto? Eu penso que o Estatuto do Nascituro vem em muito bom momento, que ele é uma complementação do Estatuto da Criança, né, protegendo, então, a criança não nascida, como, aliás, faz a Constituição brasileira, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José, que protege a vida desde a concepção. E isso foi aprovado no Congresso Nacional e é considerado como algo paralelo à Constituição, que tem para o Brasil um peso do mesmo modo. Então, a Constituição brasileira protege, né? E eu acho interessante o professor Volney dizer que o assunto é científico, trazer agora a opinião de um padre, né? É claro que nós podemos contrapor a opinião desse padre, todos os documentos do Papa, todos os documentos da Igreja. Então, se vamos para o assunto religioso, sem dúvida alguma, a vida humana deve ser protegida desde o primeiro momento. E todos nós sabemos perfeitamente, qualquer mãe, quando fica grávida, se deseja esse filho, ela já tem plena consciência de que ela tem um filho com ela, né? Hoje já se coloca no Orkut, já se coloca no Facebook a foto da primeira ecografia, né? Por quê? Porque eles sabem perfeitamente que a família já tem mais um membro, né? Então, por que quando existe uma aflição por parte da mãe a respeito do nascimento dessa criança, ela deve ser facilitado que ela faça o aborto? Não, ela tem que ser aconselhada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser ajudada. E é isso que o Estatuto do Nascituro faz. E ela não vai se arrepender depois, como se arrependem inúmeras Professora Lenise, essa discussão é muito boa, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço a participação dos senhores aqui no Câmara hoje. Volney Garrafa, professor de bioética da UNB, e professora Lenise Garcia, presidente do Movimento Brasil Sem Aborto. Obrigado pelos esclarecimentos e uma boa noite para os senhores.